Oi pessoal, tudo bem? Então sejam muito bem-vindos para mais uma aula com a professora Alciele Nobre e eu convido vocês a prestarem muita atenção para essa aula que eu preparei, que eu planejei com todo cuidado, com todo carinho, para que você possa realmente assim ter as melhores informações e assim escrever uma redação muito inteligível, não é verdade? Então vejam só, nesse vídeo de hoje eu coloquei aqui uma pauta muito interessante que é sobre como planejar um texto, né? Porque antes de você pensar em tudo, você precisa saber que esse texto ele tem que ser planejado. Só que antes de começar a nossa aula, eu já estou aqui pedindo para que você curta o nosso vídeo, curta a nossa aula, ajude o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Não esquece de notificar aí, permitir notificação para que você possa ficar atento a todos os vídeos, tá? Se quiser, comentem. Vai ser muito legal interagir aqui com você, tá bom? Mas vamos falar aqui da nossa aula de hoje, que é sobre planejamento, tá? O planejamento, a organização das ideias, isso está muito relacionado à competência 3, certo? Muito bem relacionado com a competência 3, que fala lá sobre selecionar, organizar, interpretar as ideias que estão relacionadas ao tema, tá? Então vejamos aqui uma questão. O primeiro momento que a gente não pode esquecer é que a prova de redação, antes de ser uma prova de redação, é uma prova de leitura. Eu preciso interpretar muito bem esse recorte temático, eu preciso interpretar muito bem todos os textos motivadores para eu filtrar as ideias que estão aí norteando a minha argumentação, tá? Eu não posso escrever aleatoriamente sobre qualquer coisa, né? A última redação do Enem na primeira aplicação foi sobre os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, eu não poderia escrever de modo qualquer, mesmo que fosse muito bem estruturado o texto sobre doenças mentais. Eu tinha que escrever sobre esses estigmas. E aí vai o quê? A questão da interpretação. E os textos direcionavam para isso sim. E é importante ficar atento. Um outro ponto também que a gente precisa entender é que esse texto da redação do Enem precisa ter marcas de autoria. Essas marcas de autoria a gente vai compreender, não é nada assim de extraordinário, nem aquilo que só vem do seu pensamento. Mas as marcas de autoria dizem respeito ao modo como você interpreta as informações que existem na sociedade, que são ideias legitimadas, e como você usa essas informações no seu texto, articulando com o seu ponto de vista, com a sua argumentação. Isso sim é o que nós entendemos por autoria, tá? Então, a autoria não me impede, as marcas de autoria que eu coloco no meu texto, elas não me impedem que eu possa citar um filósofo, que eu possa colocar a frase de um renomado pensador, que eu possa destacar uma produção cultural, tampouco os dados estatísticos, mas eu preciso ter uma relação aqui bem inteligente e agregar esta informação ao meu texto, sem cometer plágio, tá? Porque tem um vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar aqui no card, que é exatamente ensinando como pegar uma ideia legitimada e não produzir um texto com plágio, tá? E assim você estrutura essa ideia dentro de uma articulação com sua marca de autoria, com sua voz, com seu registro escrito, certo? Um outro ponto que eu vou destacar aqui para vocês também. Depois que se compreende o tema, através da proposta de redação, do recorte temático e dos textos motivadores, nós precisamos aí selecionar ideias para a composição desse texto. É o que nós vamos fazer, exatamente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai recorrer ao seu repertório. Na redação do Enem, no ato da prova, você não tem internet, você não tem livros, você não tem material, você não tem Netflix com vídeo, com filmes e séries, você não tem nada, só você e a prova. Mas todo esse repertório está aqui. E a nossa cabeça ela é genial, né? Ela consegue armazenar muita informação, por isso que eu sempre digo, construa uma cultura de intelectualidade, para que você possa realmente, no momento que for precisar dessas informações para a composição do seu texto, é só acionar a mente que vai estar lá e vai dar tudo certo. Então, nesse primeiro momento, você vai recorrer ao seu repertório. Quais informações você tem acerca desse tema?
E uma dica que eu dou é que você coloque no papel, jogue no papel essas informações. Você vai usar todas essas informações do seu repertório? Possivelmente não. Possivelmente não. Mas quando você seleciona, isso ajuda muito. Você constrói um quadro aqui. Eu vou colocar aqui alguns pontos sobre esse tema que foi destacado na prova do Enem ou na atividade de redação que você logo mais aí vai fazer. Pense numa produção cultural. O que é uma produção cultural? Pode ser uma série da Netflix ou de outro, aplicativo, pode ser um filme, pode ser um livro de literatura, pode ser um trecho de uma canção, pode ser uma fábula, pode ser um conto, pode ser um personagem de uma obra de literatura muito marcante, e você está utilizando uma produção cultural para alinhar com o pensamento que você vai desenvolver em um determinado parágrafo da redação. Pense também, gente, uma citação. Existem citações assim geniais e citações bem universais que se encaixam em vários temas. As citações filosóficas, as citações sociológicas, algumas citações filosóficas têm base religiosa, também tem uma relação muito pertinente com aquilo que você pode produzir no tocante a passar um ensinamento, uma atitude justa. É bem interessante também o uso das citações, isso também é muito inteligente, vale a pena ficar atento aos nobres filósofos e aos sociólogos também. Alusão histórica, gente, existem acontecimentos na história, agora eu sempre sugiro, busquem alusões históricas de caráter universal, que todos tenham conhecimento. Não vamos buscar a história lá do Nepal, não, por exemplo, da Bulgária, a gente não é uma questão universal, é muito local. A Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as guerras, os conflitos que aconteceram no Brasil, as ditaduras do Brasil, para fazer uma relação com aquele tema que está sendo abordado. Aí sim é uma ideia legitimada e de conhecimento aí de todos. Essas informações são muito pertinentes. Pegar os contextos históricos do início do século XX no Brasil, contexto histórico do meados do século XX, do início do século XXI. Gente, tudo isso é muito rico. Pense também acerca desse tema, que conceito você pode colocar. Esse conceito pode ser, gente, da história, pode ser da biologia, pode ser da geografia, que isso esteja relacionado ao tema. E aí vai ser bem legal essa relação, porque também é ideia legitimada. Um fato, eu cito muito assim a notícia, desde que seja uma notícia renomada, desde que seja uma notícia que chamou a atenção, que todo mundo passou a ter conhecimento, pelo menos essa notícia foi noticiada, foi propagada pelos veículos de informação, os mais conhecidos do Brasil. Então, vale também destacar, se esse fato notícia tiver relação com o tema. Dados estatísticos. Com relação a dados estatísticos, eu deixo aqui um asterisco, porque a prova de redação do Enem, se você prestar atenção, todas as provas da redação do Enem, pelo menos nos últimos exames, eu gosto de destacar isso, mais ou menos assim, nos últimos 10 exames, nós temos um dos textos motivadores que apresentam dados estatísticos, com fonte lá, destacada, e isso ajuda muito a você construir um argumento bem produtivo. Neste card que eu deixei aqui com relação a plágio, é exatamente com relação a retirar esses dados estatísticos de um dos textos motivadores e usar na sua argumentação sem promover o plágio. Então, os dados estatísticos, porque eu não peço para você selecionar aqui, mas que você retire da prova da redação do Enem ou do exercício de redação que você está fazendo. Porque você não vai inventar um dado estatístico, isso não é legal, não é para ser assim. Tem alunos que ficam brincando com isso, tem algumas práticas de redação que até envolvem isso, mas isso não é legal. Mas é interessante que você destaque lá o dado estatístico que está nesse material de apoio para você construir o seu texto, tá? Isso é interessante, porque tem que ter a fonte. Então, depois de selecionado todo esse repertório, que às vezes você pode ter ou pode não ter, de repente você não tem uma citação na hora, não tem uma produção cultural, mas você procura o máximo de informações para compor o seu repertório aí que você vai precisar para usar no seu texto. Você fez a primeira parte. E é óbvio que você não vai usar tudo isso, Vamos combinar. É óbvio que você não vai usar tudo isso. Depois, a partir do recorte temático, pense em 2 pontos. Selecione aí
quais são as causas desse problema, quais são os efeitos desse problema. Porque se você tem um problema, eu sempre coloco um triângulo. Eu tenho aqui problema, eu tenho uma causa que gera o problema e eu tenho um efeito que vem de um problema. Então, é bom refletir isso e colocar isso em prática para que você esteja bem habilitado na hora de fazer a redação do Enem, que você possa destacar isso, porque toda prova de redação do Enem traz no seu recorte temático um problema social. Se é um problema, tem uma causa. Se é uma causa, tem um efeito. E o efeito é exatamente uma violação de direito, que é muito importante você destacar nesse texto. Além disso, reflita sobre como isso pode ser solucionado. Essa ideia precisa ser guardada porque você vai usar lá na conclusão. Como isso vai ser solucionado? Quem vai agir para corrigir esse problema social ou para amenizar este problema social? De que modo isso vai ser feito? Como essa ação? Qual a finalidade dessa ação? Como eu posso detalhar um desses termos? Então, eu saio selecionando esses pontos para que eu possa já guardar e assim pensar em como eu vou compor o meu texto. Então, a partir desse momento, eu elenquei ideias que vão ajudar a produzir o meu texto. Eu vou agora para o meu projeto, para o meu quadro. No meu projeto, eu preciso separar introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não posso esquecer que cada parágrafo desse tem uma estrutura diferente, né? Eu tenho um parágrafo na introdução que se estrutura diferentemente do desenvolvimento. No desenvolvimento são pelo menos 2, que por sua vez também, esses parágrafos do desenvolvimento são diferentes do parágrafo da conclusão. Então, pensem aqui, na introdução você só precisa destacar 3 elementos: o tema, o problema e a tese. O tema, você pode abordar esse tema utilizando um dos recursos do repertório, uma alusão histórica, um dado estatístico, um recorte de lei, né, a Constituição Federal, relacionado ao tema. Destaque o problema. O problema nada mais é do que a violação do direito ou dos direitos. Como isso afeta aquela vítima relacionada ao problema. E finalize com sua tese, que é um ponto de vista. Se na tese você destacar as causas, e eu sempre coloco aqui no canal, eu sempre defendo aqui esta ideia, e de que você lá na tese coloque as causas do problema, as 2 principais causas, isso já vai ajudar você a articular os parágrafos argumentativos. Lembra que lá atrás eu pedi para você destacar as causas do problema, os efeitos do problema? Tudo isso está sendo utilizado aqui no texto, não é verdade? Então eu pego a causa 1, vamos supor, a causa de um problema social, a negligência estatal. Eu pego a causa 2, o reflexo histórico, que essas 2 causas comprometem com esse problema. Cada causa dessa eu vou estruturar um parágrafo do desenvolvimento. Peguei a primeira causa, negligência governamental, eu vou integrar com o problema desenvolvido e vou elaborar o meu parágrafo do desenvolvimento, o meu parágrafo 1 do desenvolvimento, tudo bem? Então, nesse parágrafo 1, como é que eu vou estruturar? Tópico frasal, que é a ideia núcleo desse parágrafo, que tem aí no conteúdo a causa, negligência governamental. Eu vou fundamentar isso, eu vou provar que esta afirmação, que está no tópico frasal, em que eu frisei muito bem que a negligência governamental muito contribui para a ocorrência desse problema, eu vou provar. E para eu provar, eu posso trazer um dado estatístico, eu posso trazer um artigo da lei, eu posso trazer uma alusão histórica, eu posso colocar aqui uma citação, enfim, eu posso estruturar, mas é importante que se use uma ideia legitimada, porque lá atrás eu pedi para selecionar as informações do seu repertório, não foi assim? Faço da mesma forma o parágrafo 2 do desenvolvimento, colocando a segunda causa lá da tese, no núcleo aí, na informação central do tópico frasal. Eu coloquei lá reflexo histórico, reflexo cultural. Então eu coloco lá e estruturo o meu texto, uso uma ideia legitimada e não posso esquecer da última parte, fecho crítico. Aquela reafirmação da ideia que eu defendo. Uma frase curta, uma linha e meia, e aí nós estruturamos os 2 parágrafos de desenvolvimento. Por fim, é chegado o momento da conclusão, que também é estruturado em 3 partes: retomada da tese, a proposta de intervenção com os 5 elementos e o fecho também dessa conclusão. Nessa proposta, eu não posso esquecer que tem que ter 5 elementos.
Jamais eu posso deixar de colocar esses 5 elementos. Quem vai resolver este problema, o que vai ser resolvido, o que vai ser feito para resolver, qual meio vai ser utilizado para resolver este problema, qual finalidade e qual elemento desse eu vou detalhar. Eu vou detalhar o agente, eu vou detalhar a ação e assim eu componho minha conclusão. Gente, eu penso em tudo isso e eu coloco isso no papel antes de fazer o meu texto, organizando o meu projeto de texto, sabe? Nessa tabelinha que eu estou colocando aqui, vocês veem que tudo já fica elencado para que as informações sejam colocadas e assim depois eu vou compor meu texto. Mas, professora Alciele, isso na hora da prova do Enem vai demorar muito, eu só posso ter 1h30, né? Eu sempre sugiro aí esse tempo. E como vai ser? Gente, isso é treino, redação é prática. Eu não posso pensar numa redação sem praticar. Depois que você faz isso numa rotina semanal, você vai estar fazendo esse projeto de texto possivelmente de modo mental. Modo mental, sim. Ou então você rabisca com muita rapidez numa folha de rascunho para depois você compor o seu texto, né? Isso daí é feito com muita tranquilidade, porque você vai precisar de prática. O seu texto precisa apresentar um projeto, porque o examinador vai perceber que o seu texto foi preparado, foi pensado, e seu texto não saiu de uma caneta com papel em sua cabeça, só escrevendo não. O seu texto precisa ser planejado, sabe por quê? Porque a escrita nada mais é do que a organização do pensamento. E a gente não organiza nada sem planejamento, não é verdade? E sua redação precisa disso, tudo bem? Gostaram da dica aqui? Eu espero que tenha ajudado muito a vocês. E fiquem ligados nos próximos vídeos de literatura. Vai ter, literatura, mas vai ter literatura aqui também, viu? Já estou preparando vídeos de literatura que podem ajudar na sua redação. Mas fiquem ligados aqui nos próximos vídeos de redação. Ó, uma chuva de vídeos de redação, com análise temática também. Vamos falar das competências também. Não deixe de assistir, tem muito vídeo bom aqui com vários temas atuais, para que você possa treinar aí e elaborar a sua redação de modo muito inteligível, tudo bem? Então, conto com você aqui no nosso canal, fique aqui comigo para mais uma aula de redação, ou de literatura, ou de gramática, viu? Então, tchau e até mais!